Valeu, pessoal. E aí, tranquilo? Bebeu água? Então vamos lá, ó. Ainda há pouco estávamos falando sobre polias. Você viu que polia fixa, ela não muda o valor da força, só a direção. E a polia móvel, apareceu polia móvel, você tem que dividir a carga. Em cima disso, a gente já tem uma questãozinha sobre isso, né? Vamos treinar, vamos trabalhar? Acompanha comigo aqui, ó. A questão fala assim: 4 funcionários de uma empresa receberam a tarefa de guardar caixas pesadas em prateleiras elevadas de um depósito. Como nenhum deles conseguiria suspender sozinho pesos tão grandes, cada um resolveu montar um sistema de roldanas para a tarefa. Olha só. O dispositivo que exigiu menos força, e aí? Quem foi que exigiu menos força do operário que o montou foi? Então vamos lá. Qual é o melhor sistema aqui, né? Eu quero aquele que você exerce a menor força. Cara, eu vou começar pela letra D, eu vou ao contrário aqui. Vamos ver, ó. Vamos lá. Se aqui a caixa tem peso P, quanto é que o operário vai ter que fazer para equilibrar o sistema aqui? Qual é essa força que eu vou ter que fazer? É o próprio peso. Aqui não há vantagem. Por quê? Porque eu só tenho uma polia e essa polia ela é fixa. Então não houve divisão de carga. Legal, professor, entendi. E aqui, vamos ver. Aqui o peso é P. Opa, você está vendo essa polia? É uma polia móvel. P, a tração aqui vai ser P, mas quando chegar bem aqui, ela vai dividir. Para cada lado, quanto é que eu vou ter aqui? P sobre 2 e P sobre 2. Porém, essa polia aqui, ela está fixa aqui no teto, ela não tem translação. Então, a força que eu vou fazer aqui, ó, é exatamente a metade do peso. Então, a situação C já é melhor do que a situação D. Perceba que aqui ele já vai fazer a metade do peso para equilibrar o sistema. Vamos ver aqui a letrinha B de bola. Vamos lá, pessoal. De novo, ó, supondo a caixa com peso P, essa polia, o que ela é? Hein? Ela tem translação? Tem, então é polia móvel. Quanto ela joga para esse lado aqui? P sobre 2. Quanto ela joga para esse lado aqui? P sobre 2. Metade, metade. Perfeito? Chegou bem aqui. Essa poliazinha aqui, cara, ela está presa no teto. Ela não tem translação, ela só gira. E essa aqui também só gira. Esse fio, filhão, não é o mesmo que está passando aqui? Não é o mesmo que chega na mão dele? É o mesmo fio. Então, a força aqui também é P sobre 2. Quando tu tiver com dúvida, verifica se é o mesmo fio. Você vai ver que, sendo o mesmo fio, é a mesma força. Então, essa força P sobre 2 é a mesma que ele vai exercer. Ou seja, fisicamente falando, B e C seriam iguais, né? Vamos ver a letra A, vamos lá. Então, se aqui eu tenho um peso P, bem aqui eu vou dividir. Quanto vem para esse lado aqui? P sobre 2. Para cá também vem P sobre 2, só lembrando, né? Chegou nessa outra polia, que também é uma polia o quê? Móvel. Essa aqui é móvel, essa também é móvel. Ela vai dividir de novo. Metade de P sobre 2, P sobre 4. Então, para cá é P sobre 4 e para cá também eu vou ter P sobre 4. Então, é essa força que chega na mão da pessoa. Então, eu vou fazer aqui apenas P sobre 4. Perceberam que a situação onde você exerce a menor força, que tem maior vantagem mecânica, qual é? Letrinha A. Tudo bem? Questão tranquila, né, pessoal? Beleza, vamos treinar isso, hein? Vamos mais uma aqui, vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Roldanas móveis são utilizadas para vantagens mecânicas, ou seja, aplica-se uma determinada força a uma extremidade do sistema e transmite-se a outra extremidade uma força de maior intensidade. Daí o nome, vantagem mecânica. Esse tipo de recurso é comumente utilizado em guindaste de construção civil para levantar materiais de grandes massas. Um modelo semelhante ao dos guindastes está representado na figura, em que são colocadas 3 roldanas móveis e uma fixa. Ó, tá vendo? Você já identificou, né? Perceba que essa aqui que está engastada aqui no teto, ela é uma fixa, e essas outras 3 aqui são o quê? São móveis. Né? Quando ele puxa esse fio, essas 3 polias, essas 3 aqui, essa e essa, elas vão subir, né? Elas vão ter translação. Agora essa aqui não, essa só tem giro, essa só vai girar, ela só tem o quê? Ela só tem rotação. Legal? Muito bem. Considerando a massa M, essa massa aqui, 500 kg, sendo levantada a partir do repouso em um local onde a gravidade é 10, podemos afirmar que após 2 segundos, ela atingirá a velocidade de quanto? E aí? Então, olha só, eu estou fazendo uma força de 750 newtons. Bem aqui, nessa caixa, vai aparecer uma força, bem aqui.
essa força vai acelerar a caixa. Então, o que vai acontecer? Ela vai acelerar. E devido a essa aceleração, eu quero saber que velocidade ela vai adquirir após 2 segundos. Deixa eu pensar um pouquinho. O que a gente tem aqui? Eu tenho o peso dessa caixa, não tenho? Quanto é o peso da caixa? Se ela tem 500 kg, quanto é que ela pesa aí? Então, ela pesa 500 vezes 10, 5.000 newtons. Tudo bem? Anota aí. Então, essa caixa tem 5.000 newtons. Claro que para essa força aqui que eu estou desenhando, acelerar a caixa, tem que ser uma força, né, para ela subir acelerada, de forma acelerada, maior que 5.000. Será que é mesmo? Será que essa força é maior? Então, perceba, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de F, vamos chamar só de F, para facilitar. Se aqui a força é F, logicamente, nessa polia, aqui vai ser F e aqui vai ser F. Vou colocar aqui pequenininho para a gente entender. É FF. Nesse lado aqui, tá vendo? Vai aparecer uma força de quanto aqui? 2F. Claro que é 2F para baixo, mas também é 2F para cima. Tudo bem? Lembra que a atração tem 2 sentidos. Numa extremidade, para um lado, outra extremidade, contrário. Tá bom? Então, bem aqui vai aparecer 2F. Esse fio aqui é o mesmo. Acompanha, não te perde. Quanto é aqui? 2F. Então, vamos recapitular? Uma força F. FF, aqui aparece quanto? 2F. Esse fio é o mesmo daqui. Então, aqui aparece também 2. Como esse fio passa aqui em volta da polia, aqui também é 2. Conta comigo. 2F com mais 2F, bem aqui vai aparecer quanto, então? Vai aparecer 4F. Claro, 4F puxando para baixo e 4F puxando para onde? Para cima. Se aqui é 4F, quanto aparece bem aqui? Ai, professor, também 4F. Ei, se aqui é 4 e aqui é 4, nesse fio, onde eu quero chegar, vai aparecer quanto bem aqui? Vai aparecer 8F, era isso que eu queria, 8 vezes maior. Então, se eu estou aplicando aqui 750 newtons, a minha vantagem vai ser 8, ou seja, a minha força aumenta 8 vezes, uma vantagem mecânica de 8. A minha força aqui vai ser 8 vezes F. Então, acompanha comigo. Ó. Quando tu joga aqui força resultante massa aceleração, tudo bem? Vou aplicar essa relação para cá, tá? Resultante MA. Vamos aplicar para cá. Quem é a minha resultante? Vai ser 8F menos o peso. Tudo bem? Está aqui a caixa, pessoal. Está aqui a caixa. Para cima apareceu 8F e para baixo tem um peso. Ele vai subir acelerado. Quem é minha resultante? 8F menos peso, sentido contrário. Entendido aqui? Que é igual a M vezes A, massa aceleração. Ficaria como? 8 vezes F, só que quanto é essa força F? 750. Tá certo? Beleza? Tudo bem? Então, 8 vezes 750, menos o peso, que é quanto? 5.000, que é igual a massa vezes a aceleração. Aí fica como? Vai ficar, esse produto aqui vai dar quanto? 6.000, menos o peso da caixa, que é 5.000, que a gente já sabe, já calculei o peso aqui, 5.000, massa da caixa, 500 vezes A. Logicamente, você percebe que isso aqui vai dar 1.000, 1.000 por 500 dá quanto? 2. Então, a aceleração da caixa quanto é, pessoal? 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, acabou? Ainda não. Veja bem, eu quero a velocidade que ela vai adquirir após 2 segundos. Opa, cinemática, velocidade final, V inicial mais AT. Ele fala que a caixa partiu do repouso. Se partiu do repouso, o inicial é 0. Então, vamos lá. Velocidade final, V inicial que é 0, mais AT. Só que a aceleração eu acabei de encontrar. Quanto é que deu aqui no nosso cálculo? 2. E eu quero a velocidade após quanto tempo? Após 2 segundos. Então, 2 vezes 2, essa caixa adquire que velocidade, pessoal? 4 metros por segundo. E aí? Legal, né? Questão boa. Então, é uma questão que envolvia conhecimento de polias móveis. O aluno tinha que ter esse conhecimento. Envolvia também a questão de resultante, segundo a lei de Newton, e também velocidade cinemática. Cara, professor, que legal, bem legal. Vamos lá então, continua aqui comigo. Vamos mudar um pouquinho agora? Vamos falar de plano inclinado, tudo no contexto das leis de Newton. Plano inclinado, o nome já fala para você, ó, você tem um plano, só que você não vai mais trabalhar na horizontal, você vai trabalhar com uma inclinação. Essa inclinação pode ser de 20 graus, 30, 60, um ângulo θ que ele vai te dar, beleza? E no nosso dia a dia tem muitas situações que envolvem plano inclinado, várias. Poxa, quando você sobe uma ladeira, aquelas rampas de acessibilidade para pessoas com
com limite de locomoção. Quando você era criança, que você brincava no escorrega-bunda, olha a imagem aqui, ó. O que é isso? Plano inclinado. O plano inclinado é um sistema que facilita muitas vezes, né, o movimento. É uma máquina simples. Então, por exemplo, para você erguer uma caixa, é muito mais fácil você erguer através de um plano inclinado do que tendo que carregar diretamente. Mas por que isso acontece? Nós vamos ver que quando você trabalha com plano inclinado, tu tem logicamente aqui o peso, que é para baixo, só que na verdade essa força-peso ele vai ter uma componente na direção do plano. Essa componente aqui que eu posso chamar de PX. Então, no caso aqui, para o nosso colega aqui erguer essa caixa, não precisa ele fazer uma força igual ao peso. Vai fazer uma força igual ou maior a PX. Consequentemente, ele faz uma força menor, gente. Por quê? Porque PX é uma componente do peso. Se o teu peso aqui, não sei, vamos lá, 100 newtons, esse teu PX vai ser 80, 60, 50, 40, vai ser menor que o peso, é uma componente. Então, ela tem que ser menor que o peso. Percebeu a vantagem? Se ele tivesse que carregar diretamente a caixa, teria que fazer 100 newtons. Usando o plano inclinado, ele vai fazer uma força menor que 100. Ele vai fazer uma força igual a ou maior que a componente. Então, fica muito mais fácil. Beleza? Para entender melhor essa história, acompanha comigo. Está aqui nosso plano inclinado, está aqui o corpo, olha o peso. Tudo bem? Normal. Lembra normal? Normal perpendicular, peso. Nós já sabemos que normal e peso não são ação e reação. Normal não tem o mesmo valor do peso. No plano inclinado não tem. Tu vai ver isso já já, tá bom? Importante relembrar. Só relembrando. Beleza. O que a gente vai fazer? Quando vier uma questão de plano inclinado, a jogada é a seguinte. Normalmente você pega a força-peso e decompõe em duas direções. Uma na direção do plano, tudo bem? Que eu vou chamar de PX. E a outra perpendicular a essa direção, que eu vou chamar de PY. E aí que eu quero te falar. Se eu só tenho a normal e o PY nessa direção, seria uma direção Y, por exemplo, aqui direção X, aí eu posso dizer que a normal é igual ao PY. Tem casos que isso não acontece, que existem outras forças aqui, outras situações. Isso é um caso particular. Então, se não tem ninguém, se eu tenho aqui na direção Y só a normal e só o peso, no caso PY, né, eu posso dizer que essa normal tem o mesmo valor do PY. Repara que PY não é igual ao peso, pai. Isso é uma componente, então ela é menor que o peso. Tudo bem? Aí eu te pergunto, quem é que acelera o corpo aqui? Quem é que faz esse corpo acelerar? Hein? Quem que coloca esse cara em movimento? Fala para mim. Qual é a componente que acelera ele? Quem acelera ele, ó, é o PX. Então, quando aparecem questõezinhas aí que envolvem plano inclinado, o aluno tem que lembrar isso. Por exemplo, ó, resultante, massa, aceleração. Né? Supondo que eu só tenha aqui o corpo escorregando, por enquanto sem atrito, a gente já vai na próxima aula começar a botar o atritozinho para ficar mais animado. Quem seria a minha resultante? Quem é que acelera aqui? Seria o PX. Aí você desenvolve. PX é igual a M vezes A. Lembrando que para calcular esse PX, o que eu vou ter que fazer? Esse ângulo de inclinação, ângulo θ, tu tem que rebater para cá, para dentro. Esse ângulozinho tem que jogar lá para dentro. Onde é que esse ângulo encaixa? Ele encaixa bem aqui, ó. Sempre o ângulo de inclinação do plano inclinado, ele vai encaixar aqui, ó, entre o P e o PY. Então, se, por exemplo, aqui é 30 graus, bem aqui é 30. Se é 60, também é 60. Ah, professor, como é que é o negócio? Eu não entendi. O ângulo do plano inclinado é o mesmo ângulo entre o P e o PY. Por quê, Fabrício? Oh, meu Deus, fala sério. Olha só, vamos supor que aqui eu tenha 30 graus. Você quer 30, só para você entender melhor, sabe um pouquinho de matemática, não sabe? E, ó, quanto é que esse cara aqui? 60, porque repara que aqui forma um triângulozinho, ó, forma um triângulo, vamos ver aqui, pá, ó, aqui é 90, então esse aqui é 30, aqui é 60, tudo bem? Beleza? Esse pedacinho aqui, como tudo é 90, tá certo? Vale quanto esse pedaço aqui que está faltando? Vale 30. Perceberam? Esse ângulo e esse acabam sendo iguais. Claro que na prova, tu não vai perder esse tempo todo, filhão. Você não vai fazer isso tudo, não. Você tem que logo lembrar, já estou te falando. O ângulo do plano inclinado, esse ângulo θ que ele vai te dar aqui, ó, é o mesmo ângulo aqui, ó, entre P e PY. Combinado, então? Fechou? Tá claro?
Lembrando que para você calcular as componentes, só lembrando aqui para achar as componentes, como é que ficaria para achar as componentes? Vamos lá. Quem é o meu PX? É o P. Lembra da regra? Separado, separado, seno, teta. Quem é meu PY? PY, P, colado, quem é colado é o cosseno. Tudo bem? E assim você desenvolve. Lembrando que se ele pedir aceleração, olha nessa direção aqui, ó, na direção do PX. Tá legal? Vamos trabalhar em cima disso? Vamos lá. Olha só, questãozinha. O empregado de uma transportadora precisa descarregar de dentro do seu caminhão um balcão de 200 kg. Para facilitar a tarefa do empregado, esse tipo de caminhão é dotado de uma rampa pela qual podem deslizar os objetos de dentro do caminhão até o solo sem muito esforço. Considere que o balcão está completamente sobre a rampa e deslizando para baixo. O empregado aplica nele uma força paralela à superfície da rampa, segurando-o de modo que o balcão desça até o solo com velocidade constante. Desprezando a força de atrito entre o balcão e a rampa e supondo que este forme 30 graus com o solo, muito bem, o módulo da força paralela ao plano exercida pelo empregado é... Gente, presta atenção. Deixa eu ver se eu entendi a questão. Tu tem uma rampa, que ele vai carregar uma caixa para dentro de um carro. Está aqui o carrinho, está aqui a caçamba. Vamos colocar aqui a caixa. Vamos lá. Vamos colocar a caixa bem aqui. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Está aqui a caixa. Então, vamos lá. Ele fala também que esse ângulo de inclinação aqui vale quanto? Vale 30 graus. E aí o aluno tem que lembrar o seguinte, poxa, vamos lá. O operário vai fazer uma força paralela ao plano. Então, vamos colocar aqui a força que o operário vai exercer. Eu acho que seria mais ou menos para cá. Certo? Força do operário. E ele quer que essa caixa suba com velocidade o quê? Ou melhor, desça com velocidade o quê? Constante. Opa, adoro isso. Então, se a caixa vai se mover em linha reta e com velocidade constante, eu já sei que a resultante total tem que ser aqui quanto? Tem que ser zero. Ela vai se deslocar em linha reta... plano inclinado é linha reta, né? Com velocidade constante, resultante zero. Beleza? Além da força F, vamos lá. Que outras forças nós teríamos aqui? Eu teria o peso, vou colocar aqui o pesozinho, legal. Eu teria quem aqui? Vamos decompor o peso. Uau! Vou ter quem aqui? PX. Vou ter quem aqui? Quem que vai estar para cá também? Vai estar o nosso, que aqui, ó, PY. É isso? Acho que eu acertei, né? Tá bonito? Não. Vamos melhorar esse PY aqui, que não tá legal, não. Vamos lá. PY, agora. Aí eu vou pegar esse ângulo aqui de 30 graus e vamos rebater. O que eu te falei agora, filho? O ângulo do plano inclinado é o mesmo ângulo entre P e PY. Bem aqui. Tudo bem? Nós já conversamos sobre isso. Qual é a condição? Tem a normal aqui também, que eu não vou nem desenhar, que eu não vou precisar da normal, mas tem. Ah, tá bom. Vamos colocar normal aqui então. Pronto. Só para a gente não reclamar. Pronto. Tá aqui a normal, ó. Pronto. Tá bom? Beleza? Tá. O importante é quando ele fala o seguinte, que ele, né, a caixa, está descendo o plano com velocidade o quê? Constante. Ah. E se a velocidade é constante, a resultante vale quanto aqui? Zero. Olha na direção aqui. Dá uma olhadinha aqui na direção em que o bloco está descendo. Eu tenho para cá quem? Ó. Eu tenho o PX e tenho para cá a força que o operário está exercendo. Como esse cara está descendo com velocidade constante, a resultante é zero. Ou seja, eu posso igualar. Eu posso dizer que o PX e a força que o operário exerce têm valores o quê? Iguais. Eu sei que tu está pensando, mas como é que pode ser igual se está descendo? Poxa, a primeira lei de Newton, nós já falamos sobre isso. Se a resultante é zero, ou está em repouso, ou está em MRU. Não é isso? Claro que para a caixa começar a descer, ela estava parada lá em cima. Para ela começar a descer, o PX tinha que ser maior. Claro, tinha que ser maior. Mas para manter o movimento, basta o quê? Que elas sejam iguais. Que a força F e o PX se equilibrem. Porque se o PX continuar sendo maior que a força do operário, essa caixa vai acelerar. Ela vai ganhar, ela vai aumentar a velocidade. Eu não quero, eu quero que ela desça com velocidade constante. Então, já entendeu? Resultante é zero. Então, a força que o operário exerce é igual a PX. Força que o operário exerce, quem é o meu PX? É o P, o quê? Quem é o PX? Seno do ângulo, seno de 30. Está aqui o PX, ó, separado, seno. Então, a força que eu vou fazer, quem é o peso?
Quanto é a massa da caixa do balcão? Está aqui o balcão, era balcão, não era caixa, tudo bem? Quanto é? 200 quilogramas é a massa? Quanto é o peso? 2.000, massa vezes a gravidade. Seno de 30, esse eu sei, é meio. Então vai dar uma força. Quanto é essa força aqui, pessoal? 1.000 newtons. Tudo bem? Está aí a força que ele exerce, 1.000 newtons, pá! Letrinha o quê? Letrinha B de bola. Tá clara a ideia? Beleza? Poxa, não quero você errando isso daí. Tudo bem? Então, a letrinha B. Vamos fazer mais uma aqui, vamos lá. Vamos lá. Para responder as questões, considere as afirmações referentes à figura e ao texto abaixo. Na figura acima, está representada uma pista sem atrito em um local onde a gravidade G é constante. Os trechos T1, T2 e T3 são retilíneos. Todo mundo retilíneo. Aqui está inclinado, aqui é inclinado, aqui é inclinado, mas todo mundo está na reta, né? Retilíneo. A inclinação de T1 é maior do que T3. T1 é mais inclinada, certo, né? Perceba que o ângulo aqui, ó, opa, esse ângulo aqui é maior que esse, ó. Ah, é verdade, né, professor? É, maior inclinação, tudo bem? T2 é horizontal. Um corpo é abandonado do repouso a partir de A. Então, larguei aqui em A ele, tá vendo? Repouso a partir do A. Pergunta dele, vamos lá. Sobre as informações, afirma-se que a resultante sobre o corpo é 1. É nula no trecho T2. Olha, não tem atrito. Quando ele está aqui no A, vamos pensar. Eu vou ter quem aqui? O peso. Eu vou ter o quê? Esse peso tem aquela componente para cá, que é o PY, certo? E tem a outra componente aqui, quem é o PX. Como tem o PX e não tem atrito, esse carinha vai descer o quê? Vai acelerar, ele vai ganhar velocidade. Uau, Chegando aqui no trecho 2, o que eu vou ter aqui no trecho 2? Eu vou ter aqui, ó, tá? A normal, eu vou ter aqui o peso, aqui não há PX, não tem PX, não tem PY, não tem atrito, só tem a normal e o peso. Aqui também teria normal, tá, pessoal? Não coloquei, mas vou colocar. Pronto, tá aqui. Mas o que interessa é que nesse plano aqui T1, a normal e o PY se anulam. Aí sobra o PX, ó, o PX que acelera. E aqui, quem acelera ele? Não tem ninguém. Como não tem atrito, se tivesse um atrito aqui, ele iria, na verdade, retardar, ia reduzir e diminuir a velocidade dele. Porém, não há atrito. Então, o que acontece aqui? Aqui, eu não tenho nada empurrando, não tenho nada contra, aqui ele vai manter velocidade o quê? Constante. Quando ele entra no plano T3 aqui, o que vai acontecer? De novo, ele está subindo, ó. Ele está subindo. Só que aí, o que vai acontecer? Ó? Vou desenhar aqui para te entender legal a história. Ó. Aí eu vou ter aqui o peso, legal, vou ter o PX, e aqui eu vou ter quem? O PY. Repara que agora, o que está acontecendo? A força está contra o movimento. O que significa isso? Significa que aqui eu vou ter um movimento retardado. Ele está freando. Ah, entendi. Aqui, a força está a favor da velocidade, do movimento. Aqui a gente vai ter um movimento o quê? Acelerado, pessoal. Entendeu? Então, aqui eu estou freando, aqui eu estou acelerando. Legal, legal. Aproveitando, no trecho T3, o corpo está subindo, mas eu vou te contar um segredo. A aceleração dele está para cá, para baixo. Ó. Sério, professor? Sério. Quando o movimento é retardado, velocidade e aceleração têm sentidos contrários. Beleza? Aqui a velocidade e a aceleração tem o mesmo sentido, tá vendo? Porque aqui é acelerado, mas aqui é retardado. Que loucura. Vamos lá. Então ele fala, sobre a resultante das forças sobre o corpo, podemos afirmar, 1, é nula no trecho T2, certo? Por quê? Porque aqui no T2 eu vou ter só a normal e o peso, confere? Vou ter só essas duas e a normal e o peso se anulam, não tem nada a favor, nada contra, a velocidade constante, ou seja, não tem aceleração, a resultante anula. 2, mantém a sua direção e o seu sentido durante todo o movimento. A resultante mantém a direção e o sentido durante todo o movimento? Não, porque no trecho 1, aqui no trecho 1, a resultante, quem é? É o PX. Ó, tá para cá o PX, ó. Depois o PX veio para cá, ó, que a resultante é o PX. Ela que acelera, ela que muda a velocidade aqui, ó. Então muda o sentido. Então aqui tá errado a 2. É maior em módulo no trecho 1 do que no trecho 3? Quando ele fala sobre a resultante, eu quero que você entenda novamente. Essa resultante aí, galera, vai ser o meu PX, não tem atrito. Tudo bem? O PX é igual nos dois trechos. Eu sei que aqui não tem, no trecho 2 não tem.
Vou apagar aqui para te enxergar. Vou apagar aqui. Vamos apagar aqui, rapidinho. Ó, o que vai acontecer? Vamos lá. Essa resultante, ela vai ser igual no trecho 1 e no trecho 3? O que você acha? Olha para cá. 1 e 3? Não. Não é igual. Por quê? Lembra que ele falou? São inclinações diferentes. Ah, é. A inclinação não é a mesma. Então, perceba o que acontece. No trecho T1, eu vou ter um PX aqui maior do que no trecho T3. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho maior inclinação, então essa componente ela é maior. Tudo bem? Essa força vai ser maior que essa, já que a inclinação aqui diminuiu. Então, ele fala o seguinte, que a resultante é maior no trecho 1 do que no 3. Então, tá certo. Então, estão corretas quais? 1 e 3. 1 e 3, letrinha o quê? Letrinha C. Tudo bem? 1 e 3, letrinha C. E só para terminar, vamos lá, para concluir aqui. Com base nessas informações, afirma-se, parecida a questão, mas são outras perguntas. O movimento do corpo no trecho T1 é uniforme? Aqui no trecho T1 é uniforme? Não, é acelerado. Existe uma aceleração aqui, essa aceleração é causada pelo PX, que vai ser a minha resultante. Tudo bem? Então não é uniforme. 2. No trecho T3, o corpo está em movimento com aceleração diferente de zero. No trecho T3, ele está em movimento, sim, ele está subindo aqui, com uma aceleração, sim, uma aceleração contrária. Né? Lembra que ele está retardando, a resultante está para baixo, o PX está para baixo aqui, está retardando ele. Então, existe uma força contrária, que no caso aqui é o PX, tudo bem? E ele tem uma aceleração, sim, diferente de zero. Então, aqui está correto, beleza? Muito bem. E aqui no 3, no trecho T2, esse bem aqui, a velocidade e a aceleração do corpo têm a mesma direção e o mesmo sentido. No trecho T2, ele não tem aceleração. Lembra que aqui a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então, isso aqui está errado. Então, apenas o 2, letrinha o quê? Letrinha B. Beleza, pessoal? Tranquilo? Gente, o tempo está estourando. Vou falar a parte de elevadores na próxima aula, então, tudo bem? A gente coloca essa parte, ficou faltando, mas o nosso tempo está estourando. Beleza? Então, vamos continuar. Baixa o material, faz o download aí, resolve as questões e até a próxima aula. Valeu, um abraço.